Muito bem, esse é o segundo vídeo de uma sequência. Quais são as particularidades desse livro de Romanos? Bom, o livro é escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu vou falar uma linguagem que você já conhece. O apóstolo Paulo era como se fosse uma cobertura espiritual das igrejas no tempo lá para o ano de 55, próximo de 56 mais ou menos depois de Cristo. Ele, nesse período, até um pouquinho antes, ele já estava dirigindo várias igrejas, ele estava ajudando na abertura de algumas igrejas, e outro ele apenas ministrava. E as ministrações do apóstolo sempre foi por intermédio de cartas, tendo em vista, ele teve um grande tempo da sua vida em que ele foi impedido de estar presencialmente em alguns locais. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos. Ele tinha ele era um cidadão romano também, né? Ele tinha uma nacionalidade romana também. E quando não foi ele que fundou a igreja de Roma. A igreja em Roma, ela estava assim tinha muitas células. Em várias casas a igreja ela tinha crescido de forma muito grande, muito espetacular. E os cultos geralmente aconteciam nas casas, os ensinamentos. E o interessante é que em Roma tinha muito judeu e muitos os considerados gentis, que eram pessoas que que não tinham uma nacionalidade judaica, né? E o judeu ele tinha um problema sério. Qual era o problema do judeu? Ele já era o povo escolhido de Deus, já sabia disso, a Bíblia fala sobre isso. Portanto, o Senhor Jesus ele veio para mudar um pouco essa história. O Senhor Jesus ele veio e todo aquele que aceitá-lo como Salvador da sua alma terá o direito de ser chamado filho de Deus. E todo, quer gentil, quer grego, quer judeu, terá que aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Isso Paulo deixa bem claro aqui no livro. Então ele faz uma abordagem aonde ele trata o judeu que já tinha esse ego. Imagina agora um judeu que já tinha na sua nacionalidade o estigma de ser filho de Deus, de ser a nação eleita do Senhor. E agora conhecendo o evangelho de Jesus, filho de Deus duas vezes. O judeu ele deixa que isso enaltece o seu ego. E era difícil, os primeiros cristãos judeus, eles tentavam impor algumas coisas da lei, tentavam dizer que eram um pouco mais santo do que os demais. E o apóstolo ele traz uma reflexão ali, conversa com os irmãos através de cartas. Ele explica que quer judeus, quer grego, todos são iguais. Estão todos debaixo do pecado. Todos foram destituídos de Deus através do pecado. E ele começa o livro justamente tratando, se apresentando aos irmãos de Roma, mas ele tem uma grande vontade de ir em Roma. Eu vou falar sobre essa vontade no vídeo 3.